Então, meu nobre, eu estou aqui para falar sobre administração e suas origens. Administração e suas origens. Como que, como e quando a administração surgiu, começou a surgir como uma ciência, né? Com métodos científicos, né? A administração ela recebeu influência das organizações militares, recebeu influência da organização da Igreja Católica para ela se tornar uma ciência com métodos científicos. Então ela recebeu influência das organizações militares, da organização da Igreja Católica, ela recebeu influência dos filósofos e ela recebeu influência dos economistas liberais e recebeu influência principalmente da Revolução Industrial que aconteceu, que começou, né, o desenvolvimento da Revolução Industrial ali na Inglaterra, em 1780 a 1860, que é considerada a primeira revolução industrial, a revolução do aço e do carvão. E a segunda revolução industrial, que vai de 1860 até 1914, tem alguns autores, alguns teóricos que considera a revolução, a segunda revolução industrial de 1860 até 1945 aí no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas para falar sobre as origens da administração, vamos pegar apenas esse período que vai de 1780, né? Aí no final do século XVIII, 1780, até 1860, aí na segunda metade do século XIX, que é considerado como a primeira revolução industrial, a revolução do ferro e do carvão. Também assim é conhecida como Revolução do Ferro e do Carvão. Essa primeira revolução industrial ela é dividida em 4 fases. Quais são essas 4 fases da Revolução Industrial que influenciou o desenvolvimento e o surgimento da administração científicas, né? O surgimento dos métodos científicos da administração, tal como conhecemos hoje. Então vamos falar mais especificamente aqui da terceira fase da Revolução Industrial. Terceira fase da primeira Revolução Industrial, que está neste período de 1780 a 1860, no final aí na segunda metade do século XVIII até a segunda metade do século XIX, 1860. A primeira fase da Revolução Industrial é conhecida como a mecanização da indústria e da agricultura, final do século XVIII, em 1860, até o início do século XIX, né? E a segunda fase, a aplicação da força motriz à indústria, né? Essa segunda fase aqui é a substituição da força muscular, né? Que naquela época não existia a máquina movido assim, os equipamentos que eram utilizados nas fábricas, que naquela época não existia fábrica, na verdade era oficinas ou manufaturas. Todo produto era fabricado manualmente e existia em maior quantidade as manufaturas que fabricavam tecidos manualmente. Existia a colheita do algodão. O algodão era plantado e era produzido todo de forma manual.
o plantio, a colheita, era feito tudo de forma manual. Nessa fase aqui é, de 1780 a 1860. Né? Então aqui, na segunda fase, né, a aplicação da força motriz à indústria, da força motriz à indústria quando foi inventada ali a máquina de fiar. Antes desse invento aqui, os tecidos era todo fabricado manualmente. O algodão era colhido, inclusive era plantado, né, e a colheita também. Era todo o processo da agricultura, da produção do algodão era manual. Era manual. Era feito através da tração de animal. Os arado era feito de madeira. E, e era o preparo para o plantio da terra, tudo era feito através de animais. O plantio era feito de forma manual, a colheita era feita de forma manual. A separação da lã do algodão, do caroço do algodão, para tirar a lã, para fabricar as linhas, para tecer o tecido, todo esse trabalho era feito manual. Não existia máquinas fabricadas de ferro. Né? Existiam os equipamentos fabricados de madeira. Né? Fabricados de madeira, que foi inventado nessa época aqui, foi o tear, né? A máquina de fiar, o tear, máquina de fiar, né? Que era um equipamento que pegava a lã de algodão, né? E fazia as linhas de algodão, as linhas bem fininhas, para depois colocar no tear. O que era o tear? O tear era um quadrado de madeira, e aí esticava as linhas de algodão na vertical e traçava outras linhas de algodão na horizontal para ir construindo o tecido. Ia fazendo aquele sistema de traçar os fios de algodão na horizontal e na vertical para construir o tecido. Todo esse trabalho era feito de forma manual. De forma manual. E onde acontecia essas atividades era chamado de oficinas. E as pessoas que desenvolviam esse trabalho eram os artesãos. E essas oficinas, elas tinham no máximo 10 pessoas trabalhando nessas oficinas, né? Tinha no máximo 10 pessoas trabalhando nessas oficinas, oficinas que também eram conhecidas como monofatura, porque o trabalho era feito manualmente. E esse trabalho de produzir uma peça de tecido era assim, um trabalhador, ele conhecia o processo do começo ao fim, né? Ele sabia como descaroçar o algodão, produzir o fio de algodão, e sabia como entrelaçar os fios de algodão para produzir a peça de tecido de algodão, que era para a fabricação das roupas. Então o artesão que era assim que era conhecido, as pessoas que trabalhavam nessas oficinas, que nessa época ainda não havia recebido o nome de fábrica, não era fábrica, era oficina, oficina de artesão. E ali tinha o dono, né, que administrava, que gerenciava essas pessoas que trabalhavam, que era também artesão, que produzia esses tecidos. Né? Então isso aqui é antes do desenvolvimento do sistema fabril. Antes do desenvolvimento do sistema fabril. Isso aqui está acontecendo aí nos anos de 1750, 1760, 70, né? Que isso acontece principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, que naquela época eram os países maiores produtores de algodão e produzem tecidos de algodão, de roupas, né? Inclusive a Inglaterra
que era a maior potência econômica naquela época e que exportava esses tecidos para outros países. Então, estamos aqui falando sobre esse período aqui, de 80 anos, que vai de 1780 a 1860. Né? O que aconteceu nesse período aqui? Né? E estamos falando sobre administração e suas origens. E aqui estamos falando sobre o desenvolvimento do sistema fabril. E o objetivo do vídeo, né, é saber que já existiam muitas teorias administrativas, mas voltada para o setor público, né? Inclusive antes de Cristo, né? Os filósofos já desenvolviam teorias sobre a administração pública, né? Mas perceba que eram teorias voltadas para a administração pública, de governo, né? de como administrar, de como um rei, né? Uma monarquia, como ele deveria se comportar para administrar um reino. Então eram teorias administrativas voltadas para a administração pública, não existia teorias administrativas de forma alguma voltada para a administração de fábricas, de empresas privadas, até porque não existia nessa época, em 1760, grandes empresas privadas. Elas começaram a surgir exatamente nesse período aqui, de 1780 a 1860, que que aí está dentro deste período aí as fases da primeira revolução industrial, que é a primeira fase da primeira revolução industrial, a segunda fase, a terceira fase, e aqui estamos falando sobre a terceira fase, que é o desenvolvimento do sistema fabril neste período, que é um período de transição, que as oficinas deixaram de ser oficina, de produzir esses produtos de forma manual e começaram a utilizar as máquinas que foram inventadas neste período aqui. Ó. Primeira máquina, né, que foi inventada aqui, né, a máquina de fiar, que foi inventada pelo inglês aí, está aqui o nome dele, né, André Alves, né? Ele inventou a máquina de fiar em 1769. Então, antes disso, as pessoas pegavam a lãzinha de algodão lá e construíam os fiozinhos, né, fio por fio, todo manualzinho, e depois ia entrelaçar esses fios para construir uma peça de tecido. O trabalho era feito todo manual, né? Aí, aqui nesse período é que existe a transição, essas oficinas que fabricavam essas peças de forma manual, passaram a utilizar esses inventos aqui. A máquina de fiar, as oficinas começaram a incorporar, né, o tear hidráulico e o tear mecânico, para que foram implementados nessas fábricas. Então, nas oficinas com a implementação desses inventos, passaram a se transformar em fábricas, né? Deixaram de ser manufatura e se transformaram em fábricas. Né? Aí aqui é que surge o problema. Né? Nessa época ainda não existia a administração como ciência, os métodos científicos da administração, né? Que a administração ela é considerada como o cérebro de uma empresa. Né? Você pensar em uma empresa sem administração é como você pensar em um organismo sem cérebro. O que acontecia nessas fábricas aqui antes de existir os métodos científicos da administração? O que aconteceu lá, na sua opinião, né? Será que existiu muito desperdício de matéria-prima? Na sua opinião,
desperdício de matéria-prima, desperdício de tempo, muitos prejuízos empresariais por a falta, por não existir a ciência e a administração. As fábricas, elas começaram a existir, as oficinas se transformaram em fábrica, mas naquela época ainda não existia a ciência e a administração, os métodos científicos da administração que existe hoje. De repente, um proprietário de oficina, de artesão, né? Ele tinha 10 funcionários lá, 10 artesão. Aí, da noite para o dia, né, ele compra essas máquinas inventadas aqui, né, a máquina de fiar, o tear hidráulico, o tear mecânico, e multiplica a produção. E ele contrata mais funcionário. De 10 funcionários, agora vai para 100 funcionários, né? Mas ele não tem conhecimento, porque naquela época não existia, dos métodos científicos da administração. Não existia departamento de recursos humanos, não existia contabilidade, departamento de contabilidade, departamento financeiro, gestão da qualidade, recursos humanos, não existia nada disso. Então, como era a administração, a gerência das fábricas naquela época? Como que era feito? O que aconteceu? Qual eram os problemas assim mais recorrentes que mais acontecia, né? Eu posso frisar que um deles era conflitos trabalhistas, acontecia muito. Até porque naquela época eles não tinha lei trabalhista e a maioria das fábricas naquela época contratava crianças e mulheres por existir a possibilidade de pagar menos, porque era mulheres e crianças, então era melhor para os donos dessas fábricas, né? Porque eles pagavam menos, porque era criança de 8 anos trabalhando na fábrica, eles trabalhavam 14 a 16 horas por dia, até 9 horas da noite, estava lá na fábrica trabalhando. Criança de 8 anos, mulheres, e recebendo pouco, e não existia leis trabalhistas, não existia. Não existia fiscalização e acontecia de acordo com a vontade dos donos das fábricas. Então, existem algumas consequências do desenvolvimento do sistema fabril. Nesse período aí de 1780 a 1860. As causas, eu já frisei, algumas consequências, né, algumas consequências negativas desse desenvolvimento do sistema fabril aí, nesse período de 1760 a 1780 a 1860. Algumas consequências são caos produtivo. Caos produtivo porque não existia os métodos científicos da administração que nós conhecemos hoje, né? Improviso gerencial. A administração era feita de forma improvisada, de forma empírica, porque não existiam os métodos administrativos científicos que existem hoje. Então, eles gerenciavam, administravam as fábricas de acordo com o que ele achava que estava certo. Baixa produtividade, muito desperdício de matéria-prima e de tempo, né? Então existia muito prejuízo, né? Essa para citar uma das consequências negativas do desenvolvimento do sistema fabril sem a existência dos métodos da administração científica que temos hoje.